darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Que eu poderia dar ao Senhor? Que nessa tarde nós venhamos dar a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor, eu quero dar o melhor de mim nessa tarde. Eu quero me apresentar a Ti como uma oferta viva, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Que tarde maravilhosa. Tivemos uma manhã gloriosa aqui. 66 pessoas descerão as águas. Que manhã maravilhosa. Teve alguém que esteve aqui nessa manhã e voltou? Amém, estivemos aqui. Glória a Deus, Deus é bom. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Amém? Sejam bem-vindos à família de Cristo. Amém? Eu queria estar lendo com os irmãos no livro de Jeremias, capítulo 18. Amém? Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não podes fazer como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim vocês na minha mão, vocês são na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Aqui nós vemos um momento que o Senhor fala com Jeremias. Fala: Jeremias, vai lá na casa do oleiro, que eu quero mostrar algo para você. Jeremias foi ali na casa do oleiro, onde ele moldava um barro. Deus, Ele sempre fala conosco, né, através de parábolas, né, para que nós possamos, talvez, ter uma compreensão melhor. Deus falou: Jeremias, vai lá observar como que aquele oleiro trabalha naquele vaso. Porque é dessa maneira que eu quero trabalhar na vida do meu povo. É dessa maneira que o Senhor quer trabalhar na minha e na sua vida, nessa tarde. Muitas vezes nós precisamos descer lá na casa do oleiro para ouvir a voz do Senhor. Porque estamos tantos barulhos ao nosso redor, que nós muitas vezes não estamos atentos àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. A palavra do Senhor diz que quando Jeremias chegou lá, aquele oleiro estava mexendo com aquele barro, aquele vaso quebrou. E aquele vaso quebrou, e aquele homem começou novamente a construir aquele vaso. Aquele vaso somos nós. O Senhor, Ele quer nos moldar. O Senhor, Ele é paciente. O Senhor, Ele é bondoso. O Senhor, Ele é benigno. O Senhor, Ele tem paciência de nos moldar. Ele tem paciência, porque Deus, Ele tem propósitos na nossa vida. A palavra do Senhor diz que, muito embora Jeremias, a palavra do Senhor cita que aquele vaso estava sendo moldado, há um processo para que aquele vaso chegue nas mãos do oleiro. O oleiro, primeiro, ele tem que escolher o barro que ele vai pegar. Aquele barro, quando chega nas mãos do oleiro, ele chega cheio de impureza. Ele chega cheio de sujeira. E o oleiro precisa ter um cuidado para tirar aquela sujeira, porque senão o seu vaso não vai ficar perfeito. E às vezes é um processo difícil tirar aquela sujeira, tirar as pedras, tirar as raízes. Aquele vaso, ele chega de um modo muito grosso na mão do oleiro, e ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser tratado.
antes dele ser moldado. Há um processo. O problema é que muitas vezes nós não queremos aguardar os processos do Senhor. Muitas vezes, antes de sermos moldados, o Senhor vai ter que limpar, vai ter que tirar a sujeira. Porque quando nós chegamos na presença do Senhor, nós chegamos cheios de sujeira, cheios de lixo, cheios de pecado. Mas o Senhor, Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é benigno. Ele olha para nós com olhar de misericórdia e Ele vai tirando a sujeira. Acontece que alguns a sujeira vai sair mais rápido, outros o trabalho vai ser mais lento. E nós temos que entender que o processo nem sempre vai acontecer do dia para a noite. Há todo um trabalho para aquele barro ser limpo. Aquele barro sendo limpo, ele vai para as mãos do oleiro e começa a ser moldado. O problema é que nós não podemos pular etapas. Nós não podemos pular processos. Muitas vezes nós queremos parecer um vaso pronto, mas ainda estamos com muita sujeira e precisamos ser limpos primeiro antes de ser moldado. E o Senhor, Ele começa a nos moldar. Ele começa a moldar, Ele começa a lapidar aquele vaso. Só que muitas vezes aquele vaso vai quebrar. Assim como Jeremias viu aquele vaso quebrando. E Deus falava, está vendo, Jeremias? O vaso quebrou na mão do oleiro, assim é o meu povo. Quantas vezes vamos quebrar na presença do Senhor? Mas o amor e a misericórdia dele nos alcançou. Você pode quebrar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu não sei quantas vezes. Talvez você ainda está no processo de quebrar, levantar, quebrar, moldar, quebrar, moldar. Mas o amor do Senhor nos alcançou e Ele não tem problema com recomeço. Quantas vezes for necessário moldar aquele vaso, o Senhor, Ele vai moldar. Porque Ele se entregou por nós, o sacrifício dEle foi por nós. E Ele nos escolheu, ainda antes da fundação do mundo nós fomos escolhidos por Ele. E quantas vezes for necessário, Ele vai nos moldar. O problema é que muitas vezes nós não queremos ser moldados. Nós queremos agir da nossa própria vontade. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Nós não queremos deixar que o Senhor nos molde. Eu sei, nós temos aquela mania do achismo, né? Eu acho, eu penso, eu sei. E não ouvimos a voz do Senhor. Ele está nos moldando a cada dia. Talvez você chegou 1 mês, talvez você chegou a 2 meses, talvez você já está há 10 anos. Nós continuamos sendo moldados pelo Senhor. Todos os dias o Senhor está nos moldando. Ele vai nos moldando, mas eu preciso entender que todo processo pode ser doloroso. Mas quantas vezes for necessário, Ele vai nos moldar. Às vezes ficam algumas brechas no vaso. Às vezes ele não quebra, mas às vezes algumas brechas são abertas. E essas brechas são legalidades que nós damos. E muitas vezes vamos ter que voltar para a mão do oleiro e ser moldado novamente. Porque as brechas vão ter que ser tampadas. E muitas vezes falam, Senhor, por que a minha vida está desse jeito? Por que eu não consigo avançar? Porque às vezes a gente ainda está sendo moldado e ainda estamos dando muitas brechas e ainda estamos permitindo que sujeiras às vezes venham entrar na nossa vida e que impede o processo de Deus. O vaso foi moldado, só que ainda tem um processo. Ele vai para uma prateleira para ser secado. Ele vai secar. Ele vai ficar um tempo numa prateleira. Não tente avançar os propósitos de Deus. Não tente pular as etapas que Deus tem na sua vida. Muitas vezes nós queremos pular os processos. Aí chega lá na frente, muitas vezes vão ter que voltar para trás. Porque ainda não estamos prontos para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos pular fases, pular etapas. Às vezes vamos passar por dificuldades, por lutas, por situações difíceis, mas nós falamos, Senhor, né? Começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a questionar a Deus, e é nesse momento que muitas vezes abre as rupturas,
do vaso, muitas brechas começam a se abrir, a gente precisa voltar para a mão do oleiro de novo e começar todo o processo novamente. O Senhor está nos moldando, o Senhor está nos tratando. Ali o Senhor estava mostrando para Jeremias: é assim que eu quero fazer no meu povo. É dessa maneira que eu vou trabalhar na vida do meu povo. Meu povo vai ser moldado. Não vai ser fácil muitas vezes. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou ainda na fase da sujeira, de tirar a sujeira. Ainda muitas coisas têm que sair da sua vida para que você seja moldado como um vaso. Mas não desista. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que as pessoas pensam de você, para o que as pessoas falam de você. Cada um está no seu processo. Talvez uns estão chegando agora, tirando a sujeira, outros já estão sendo moldados, talvez outros já estão na prateleira, sendo tratados. Eu não sei qual fase que você chegou aqui, mas todos nós somos importantes para o Senhor, porque Ele nos escolheu. Com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, com todas as nossas imperfeições, Ele nos chamou. Ele nos chamou pelo nosso nome. A palavra do Senhor diz que quando nós estávamos sendo gerados lá no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Cada detalhe Ele já conhecia. Ele conhece os nossos pensamentos, para onde nós iremos. Não tem mais como voltar atrás. Não dá mais para voltar atrás. Por mais que você chegou agora, não tem mais como voltar atrás. Agora é prosseguir. Quebrado ou inteiro, precisamos avançar. Precisamos continuar e deixar que Ele nos molde. Deixar que Ele venha nos tratar. Deixar que Ele venha nos aperfeiçoar. Deixar que Ele venha fazer de nós um vaso novo. Quantas vezes? E essa é a técnica do oleiro, né? Ela é feita com as mãos. Não tem tecnologia, né? Hoje a gente é a geração da tecnologia. Mas esse tratar, esse moldar, quem conhece um artesão, quem já viu pessoas que fazem trabalhos artesanais, é com as mãos. Nós estamos na mão do oleiro. Ele está nos tratando, Ele está nos moldando, Ele está fazendo de nós um vaso novo. Quando Ele está na secagem, Ele está protegido, Ele está num lugar protegido. Ele está ali sendo guardado, protegido, para que Ele não caia, para que Ele não quebre, para que Ele não precise voltar para a primeira etapa. Ele está sendo guardado e protegido. Pode ser que nesse momento da proteção, no momento do aguardar, alguns retoques sejam feitos, né? Porque quem já viu o trabalho de artesão, quem vai para esses lugares, faz que quando você olha aquilo pronto, você fala: nossa, que coisa linda, né? Você que gosta de artesanato, você que vê aqueles vasos, fala: meu Deus, que lindo. Só que nós não sabemos o processo para chegar no final. Nós não vemos as etapas que o artesão usou para que aquela beleza que vem para nós, quando nós até compramos, adquirimos um vaso, nós não conhecemos as etapas. Nós não vemos as etapas que ele passou. E a etapa, né, tem a etapa da queima também. Ele vai para um forno, para que aquele vaso, ele cria uma rigidez, para que ele seja mais resistente. E a parte mais difícil, eu acho que é do fogo, quando nós estamos sendo provados. É onde muitas pessoas não aguentam, é onde muitas pessoas querem parar, é onde muitos querem desistir, é onde fala: Senhor, eu não suporto mais.
Quando você está perto da fase final, perto de estar concretizado todo aquele propósito que Deus tem para cumprir na sua vida, a parte do fogo, quando você está sendo queimado para criar uma resistência, é onde vem as lutas, é onde vem as dificuldades. As lutas, elas nos trazem resistência, elas nos trazem força, ela nos fortalece. Muitas pessoas questionam a Deus: por que, Senhor? Por que uma enfermidade? Por que essa situação na minha casa, no meu casamento? O Senhor está trazendo resistência, sabe por quê? Porque quando Ele for nos usar lá na frente, nós vamos ter testemunhos. As nossas dificuldades serão um testemunho. As nossas lutas serão um testemunho. Tudo que você está passando, talvez você fale: Senhor, eu quero parar, né? O irmão estava contando aqui da Fernanda, né? Talvez se ele não tivesse ido para aquele encontro, talvez ele desistisse, ele não estaria aqui hoje com a sua família, com a sua filha, podendo subir nesse altar e falar o que o Senhor fez na vida dele. Talvez o processo de tirar a sujeira foi doloroso, mas foi preciso para que hoje ele pudesse subir aqui e falar: o Senhor restaurou a minha história. Hoje a história dele é testemunho para aqueles que estão ainda no processo. E hoje o Senhor, Ele quer fazer da sua história testemunho para aqueles que estão ainda passando por processos. Mas é no meio das lutas, é no meio das dificuldades que muitos param, muitos olham para trás, muitos querem desistir. Mas é nessa hora que nós devemos buscar ao Senhor. Busque ao Senhor em todo o tempo. É nessa hora, sabe, o momento da queima, o momento que você está sendo provado, que você está quase pronto, está quase chegando lá, quase vivendo o teu propósito. Muitos vão te acusar, muitos vão te apontar, muitos vão querer paralisar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe, muitas palavras para fazer você recuar, muitas palavras para fazer você desistir, para você olhar para trás. Quantas levantes, quantas circunstâncias. Mas a gente não pode dar ouvido para os barulhos deste mundo. Nós não podemos dar ouvidos para os barulhos deste mundo. Muitos vão querer nos fazer desistir. Para que todo dia numa célula? Para que todo dia no culto? Para que 3 cultos? Para que isso? Para que aquilo? Muitos vão querer nos fazer desistir. Esse Deus não faz nada. Olha, quantos vão apontar as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos problemas familiares. Mas a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor não disse que nós iríamos viver no mar de rosa. O Senhor não disse que quando eu aceitasse Jesus acabaram-se os problemas. É aí que vem os problemas, é aí que vem as dificuldades. Porque através da nossa dor, nós vamos testemunhar, nós vamos resgatar. Lá no mundo há muitas pessoas precisando ser tocadas. Quantas pessoas precisando ter a vida transformada. Quantas pessoas precisando ser alcançadas. Você querendo ou não, foi eu e foi você que o Senhor escolheu para fazer essa obra. Nós não podemos ficar paralisados. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei orar. O Espírito Santo, é Ele que nos capacita. É Ele que coloca as palavras na nossa boca. Quantas vezes, Senhor, eu não é para mim. Eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Quantas vezes falei: eu não sei fazer nada, vou fazer o quê? O Senhor chamou cada um para um propósito. Nem que for para você ficar aí orando para quem está chegando. O Senhor chamou. Nós temos tantos ministérios aqui. Não é possível que não tenha alguma coisa que não se encaixe. Muitas vezes nós não queremos fazer nada mesmo. Queremos ficar sentados, só engordando, né? Só engordando, só se enchendo. Engordando da palavra de Deus, engordando de tudo que sai do altar. E não queremos nos esvaziar lá fora, levando o amor de Deus para aqueles que precisam. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele começou a nos lapidar. Foi para isso que Ele começou a fazer de nós um vaso novo. Foi para isso que Ele começou a nos transformar.
E nós somos transformados a cada dia. Nós somos lapidados a cada dia. Perfeito nós não somos. Somos seres humanos. Porque se eu chegar na perfeição, o orgulho vai entrar no meu coração. E eu vou me achar melhor do que as pessoas. Então é preciso que nós sejamos lapidados. É preciso ser moldados. É preciso permitir que o Senhor entre no seu coração. Só que muitas vezes nosso coração é duro, nosso coração é de pedra, e nós não queremos deixar, achando que é do nosso jeito. Queremos questionar a Deus. Muitas vezes Deus quer nos mandar por um caminho, nós queremos andar por outro. Deus nos dá uma direção, nós vamos para outra. Somos que nem Jonas. Deus manda você ir para Nínive e você quer ir para Tarsis. Ah, Senhor, ali eu não vou não. Não vou ter coragem. Eu não vou ter coragem de abrir a minha boca naquele lugar. Deus mandou Jonas lá para Nínive. Olha, mas lá só tem pecador. O que eu vou fazer naquele lugar? É melhor fugir do meu chamado. É melhor fugir daquilo que Deus mandou eu fazer. Mas nem que for dentro de uma barriga de um peixe, nem que for dentro de uma baleia, Deus vai te conduzir ao teu propósito. Às vezes o Senhor vai ter que nos colocar dentro da barriga de um peixe para nos levar até aquilo que Ele nos chamou para fazer. E quando você for perceber, você está no meio do lugar onde você tinha que fazer, onde você tinha que falar, onde você tinha que abrir a sua boca. E não adianta você falar: ah, Senhor, eu não sei falar. Porque o Senhor, Ele capacita. O Senhor, Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós não podemos desistir. Nós não podemos permitir que o desânimo, que a tristeza, que as nossas lutas diárias venham nos paralisar. Porque se a gente for ouvir a história de cada um aqui, cada um tem uma história, cada um tem as suas dores. Eu não sei qual fase você está na sua vida, como vaso nas mãos do oleiro. Mas se permita o Senhor te moldar. Se permita que Ele te molde. Se permite que Ele tire a sujeira que for necessário tirar. Porque muitas vezes, Senhor, aqui não, Senhor. Na minha área sentimental, não. Ou não. Nós queremos determinar para o Senhor aonde Ele vai nos moldar. Quantas vezes não permitimos que o Senhor entre, não permitimos que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito na nossa vida, e ficamos paralisados. Às vezes estamos aprisionados a velhas coisas, aprisionados ao passado e não conseguimos avançar. Eis que tudo se fez novo. Não importa se você quebrou, não importa se você caiu, não importa se você desistiu, Deus, Ele tem o prazer de te... Ele é paciente. Ele tem amor, Ele é bondade, Ele é benignidade, Ele é misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Porque Ele nos amou primeiro. Mesmo quando nós não conhecíamos Ele, Ele já nos amava. Mesmo quando nós estávamos lá no erro, no pecado, Ele já nos amava. Mesmo quando a nossa vida estava toda errada, Ele já nos amava. Ele já tinha olhado para nós. Aí quando vem uma tempestade, ah não, Senhor, eu não vou suportar. Nós temos que prosseguir. Nós temos que avançar, nós temos que continuar. O Senhor, Ele quer fazer de nós um vaso novo. Ele quer fazer de nós como Ele fez na mão daquele oleiro. Ele quer fazer de cada um de nós. Não importa quantas vezes precisamos ser restaurados. Às vezes o processo da restauração pode ser longo. Às vezes o processo da restauração pode ser demorado. Mas nós somos o barro e Ele é o oleiro.
Nós somos o vaso, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos tornando um instrumento nas suas mãos, até que nós vamos estar prontos. Como nós podemos ser moldados? Nós precisamos permitir que o oleiro tenha o total controle da nossa vida. Nós precisamos permitir que o oleiro, ele governe a nossa vida em todas as áreas. Fala: Senhor, assume o governo da minha vida, assume o governo do meu casamento, assume o governo da minha vida profissional, assume o governo das minhas finanças, assume o governo, Senhor. Ele quer assumir o controle, assumir o governo, é permitir que Ele nos molde. Nós precisamos estar dispostos, e disponíveis, tirar as nossas resistências, porque muitas vezes somos resistentes para aquilo que o oleiro quer fazer na nossa vida. Nós resistimos, nós não permitimos. Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Há dois caminhos, o caminho de vida e o caminho de morte diante de nós. Mas muitas vezes queremos escolher o caminho mais fácil. Precisamos permitir que Ele trabalhe nos nossos corações. Precisamos ser obedientes aos princípios da palavra. Às vezes a resistência está em sermos obedientes, em permitir sermos discipulados, em permitir sermos ensinados, permitir sermos doutrinados e cumprirmos os propósitos do Senhor. Aqui está o manual de instrução para a nossa vida. O Senhor, Ele tem palavra para todas as áreas da nossa vida. Se for no casamento, tem resposta na palavra de Deus. Se for com relação a educar os seus filhos, tem resposta na palavra de Deus. Talvez o seu problema seja financeiro, tem resposta na palavra do Senhor. Profissional, tem resposta na palavra do Senhor. O Senhor já nos mandou com um manual, para que nós possamos viver segundo o manual de instrução. E possamos ser moldados para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. O Senhor, o oleiro, Ele não força o barro. Ele vai com calma, Ele vai suave. Quando Ele coloca naquelas rodas, Ele vai com calma. Ele vai moldando com calma. Ele vai lapidando com calma. Ele é paciente, Ele vai tendo paciência. Às vezes o barro não está num formato bom, Ele vai moldando. Ele vai moldando, e Ele está nos moldando nessa tarde. Ele está nos moldando nessa tarde. Ele está nos aperfeiçoando nessa tarde. Que nós venhamos olhar para nós e falar: Senhor, eis-me aqui. Molda-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Tira o meu eu, tira os meus achismos. Senhor, eu estou disposta a ser moldada, eu estou disposto a ser tratado, eu estou disposto a passar pelos processos que for necessário, porque quando nós passamos pelos processos, Ele está conosco, nós não estamos sozinhos. Eu queria pedir para a mídia colocar lá Isaías 53, aleluia, 43, Isaías 43. Olha o que o oleiro diz para nós essa tarde. Mas agora diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, você é meu. O Senhor te chamou pelo teu nome. Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas dificuldades. Ele sabe onde você tem tropeçado, Ele sabe onde você tem caído. O oleiro sabe, Ele te conhece. Antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu.
Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele diz para nós essa tarde: se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Se você estiver nas águas, eu vou estar com você. O fogo não vai te queimar. As suas provas, eu não sei qual é as suas provas, mas ela não vai te queimar. Ela não vai impedir de você de viver o teu propósito. Talvez você tenha um diagnóstico médico e os médicos falaram que não tem jeito. Mas se Deus te chamou para um propósito, Ele é o Deus que vai te curar para você viver o teu propósito. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em seu resgate. Tu és meu. Você é escolhido do Senhor. Não acredite nas mentiras do inimigo, dizendo que você não vai chegar em lugar nenhum. Não acredite nas mentiras que você não vai ser curado. Não acredite nas mentiras que você não vai ver o seu propósito. Se você decidir: Senhor, pode me moldar, Senhor, pode fazer de mim um vaso novo, Senhor, pode fazer de mim como o oleiro fez com aquele barro. Senhor, eu estou aqui, eu sou barro, Tu és o oleiro, eu estou disponível, Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor já projetou para a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, venha me moldar. Tira, Senhor, tira toda a sujeira, tudo aquilo que me impede de viver aquilo que o Senhor tem. Fale para Ele nessa tarde. Talvez você se paralisou numa palavra. Quantas pessoas paralisam por causa de uma palavra? Nós não podemos dar ouvido a esse mundo, aos barulhos deste mundo, porque a nossa cultura não é terrena. A nossa cultura é do céu, nós vivemos o reino de Deus. Nós não vivemos mais, a palavra do Senhor diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino. Se você não está vivendo o reino ainda, fala: Senhor, que venha o teu reino sobre a minha casa, que venha o teu reino sobre a minha família, que venha o teu reino sobre a minha vida. Fala: eu quero viver o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino. Muitas pessoas estão esperando o reino quando for para a eternidade. Mas o Senhor diz, Ele nos ensina a oração: que venha o teu reino. Porque muitos estão olhando para os barulhos da política, para os barulhos do governo. Vai faltar isso, vai faltar aquilo. Quantas coisas nós ouvimos. Não dê ouvido para os barulhos deste mundo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos naquele que nos moldou, nós confiamos naquele que é o oleiro e que nós somos o barro. Nós confiamos naquele que tudo pode, o Deus do impossível. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Se Ele te chamou, se Ele te trouxe para a presença dEle para te moldar, é porque Ele quer fazer de você um vaso de honra, um vaso que vai testemunhar. E a palavra do Senhor diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Às vezes nós paralisamos pela vida financeira, porque estamos passando por situações financeiras, e aí nós vemos: vai faltar emprego, não compra nada. A gente ouve tantas coisas. Se a gente ficar preso ao que a gente ouve na internet, se desliga um pouco da internet, se conecta com a palavra. Para um pouco de ficar na internet ouvindo conversa que não vai edificar a nossa vida.
Se conecta aqui, ó. Entra no seu quarto, fecha a porta do teu quarto. E Ele tem coisas grandes para revelar para você. Ele tem coisas grandiosas, porque Ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu sei, a nossa igreja, que é a IAP Vila Matilde, ela cresceu no momento que todos estavam recolhidos por causa de uma pandemia. Foi no momento que nós mais avançamos como igreja. Foi no momento que igrejas foram abertas, igrejas estavam sendo fechadas por causa de uma pandemia, portas estavam se fechando, e nós estávamos como igreja reunidos, orando, cumprindo os propósitos do Senhor, igreja sendo fundada, igreja sendo aberta. Nós prosseguimos, porque se a gente fosse dar barulho, ouvido ao barulho do mundo, nós íamos paralisar, íamos estar presos dentro da nossa casa, mas nós sabemos que nós vivemos pelo reino. E se nós vivemos pelo reino, quem cuida de tudo é o Senhor. Quem tem o poder de fazer qualquer coisa é o Senhor. Ele tem o poder de fazer grandes coisas. Se nós estamos aqui, reunidos aqui hoje, nesse templo aqui da Vila Matilde, é porque tem pessoas lá atrás que perseveraram em oração. É pessoas que não se recuaram no meio de uma pandemia, onde nada se podia fazer. Às vezes fechamos a porta e ficávamos aqui orando, enquanto o mundo achava que a igreja estava parada. Nós estávamos aqui buscando o Senhor, porque nós não paramos. Não pare por causa de barulho. Quantas vidas têm sido alcançadas aqui na Vila Matilde? Se nós tivéssemos desistido lá em 2020, se a igreja tivesse desistido em 2020, talvez hoje nós não estaríamos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Quantas pessoas vieram para cá depois de 2020? Quantas pessoas foram alcançadas depois da pandemia aqui nesse lugar? Porque teve uma igreja que não parou. Teve uma igreja que não se preocupou com o que as internet falavam, com o que os jornais falavam. Teve uma igreja que não parou. E nós permanecemos fiéis aqui. Permaneça fiel, mesmo no meio da circunstância contrária. Mesmo quando o vento estiver vindo ao contrário. Mesmo quando a tempestade está vindo ao seu encontro. Permaneça fiel. Porque Deus, Ele tem o poder de mudar a história. Ele tem o poder de fazer algo novo. E é no meio da tempestade que nós vamos gerar testemunhos. Deus, Ele quer que nós venhamos gerar testemunhos. Testemunhos que vão edificar, testemunhos que vão salvar vidas, testemunhos que vão transformar pessoas. Nós estamos aqui gerando testemunho. A sua luta, a sua dor, a sua dificuldade é para gerar um testemunho. Para que você possa falar do amor de Deus. Deixe o Senhor te moldar. Seja esse barro. Não crie resistência. Não olhe para a circunstância. Não olhe para as dificuldades. Somente confie no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nós não vamos nos abalar. Nós não vamos parar ao meio aos rumores. Nós não vamos desistir. Todavia nós continuamos olhando para o Senhor. Porque enquanto nós estivermos olhando para o Senhor, nós vamos avançar. Enquanto os nossos olhos estiverem no Senhor, nós vamos vencer. Nós vamos vencer batalhas, vamos vencer guerras, vamos vencer lutas, vamos passar por tempestade, mas nós vamos vencer. Olhe somente para o Senhor. Mesmo quando tudo está dizendo que não, olhe para o Senhor. Quando a situação parece que não tem jeito, olhe para o Senhor. Somente Ele tem o poder de mudar a história. Somente Ele tem o poder de transformar a sua luta em um testemunho. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu queria pedir para o grupo de louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.
Eu não sei que fase você está vivendo. Eu não sei qual é a tempestade. Eu não sei se você está no meio da água, no meio do fogo. Feche seus olhos, fale com Ele. O oleiro, Ele está aqui. Fala: Senhor, eu quero ser moldada. Eu quero ser moldado, Senhor. Eu quero ser moldado nessa tarde. Feche seus olhos, fale com Ele. Senhor, nós estamos aqui nessa tarde. Tu és o oleiro e nós somos o vaso, nós somos o barro, Senhor. Senhor, tira as imperfeições. Tira, Senhor, a sujeira que precisa ser tirada. Ah, Senhor, talvez tenha pessoas aqui que estão muitas vezes na fase de quebrar, Senhor. Muitos quebraram uma vez, duas vezes, mas Jesus, Ele não tem problema com o recomeço. Quantas vezes for precisar recomeçar a moldar, Senhor, o barro, o oleiro sabemos que o oleiro Ele está disposto a moldar. Venha nos moldar, Senhor, nessa tarde. Senhor, quantos quiseram desistir, quantos quiseram parar, quantos quiseram olhar para a circunstância, para a dificuldade. Ah, Senhor, vem sobre a Tua igreja, Senhor, nessa tarde. Senhor, vem sobre nós, Senhor. Perdoa, Senhor, as vezes que nós pensamos em parar. Perdoa as vezes que nós pensamos em desistir.